A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, mas é bom esclarecer que cada programa tem uma mensagem com início, meio e fim, porque esse programa, o Espiritismo na Arte, está na 4ª temporada. E essa 4ª temporada equivale a dizer que neste ano de 2023 nós teremos 40 e poucos programas, porque todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, antes do seu soninho, você vai ter um encontro conosco. Apenas 30 minutos de reflexões com Emmanuel, com seu livro Roteiro, que é um primor de luz, não é não, Tetê? É uma maravilha, queridos ouvintes, estarmos aqui para falarmos sobre o 9º capítulo. 9º? Isso, 9º. Isso. Hashtag 9º. Hashtag 9º. E olha, é uma delícia, hein? Passar meia hora falando com o Emmanuel e depois você tirar o seu sono reparador, porque não tem como não ser reparador depois de tantas indagações, questionamentos e algumas respostas que a gente tira, com certeza. E essa rádio que está há 12 anos, trazendo o quê? Luz às nossas consciências. E já somos mais de 200 mil inscritos nas principais plataformas digitais. Vamos lá, Leila, ver se a gente lembra. Spotify, a Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, e estamos, inclusive, na rádio lá na Índia. Olha que maravilha! É mesmo, Então, gente, que coisa! Sim, que coisa, né? Então, essa amplidão que está atrás de você, nesse painel maravilhoso, é como a Rádio Brasil Espírita está. Ela está levando ao mundo essa luz nas nossas consciências. E hoje, no 9º capítulo, o que é que nós vamos falar, hein, Leila? Menina, esse capítulo é grandioso demais, porque fala sobre o grande educandário, a universidade que nós estamos todos inscritos. E o que eu achei muito interessante nesse capítulo, Tetê, é que Emmanuel fala em 20 bilhões de almas desencarnadas ligadas ao nosso mundo encarnado. Só que neste livro, quando ele escreveu este livro, a estatística, você vê como que o livro é grandioso. A estatística era que a humanidade eram 2 bilhões de almas. E hoje nós já somos 7 bilhões de almas nesse prelúdio das idas e das voltas. E Emmanuel fala aqui, mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas da evolução. Então, quando Emmanuel fala que todos nós estamos interligados com todas as faixas dos seres da evolução, é maravilhoso demais, Tetê, você não acha? Olha, e eu vou te dizer uma coisa que você vai ficar bem feliz. Em 15 de novembro de 2022, estivemos fazendo uma pesquisa, a ONU coloca que foi o dia que a Terra atinge 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões.
E uma projeção para 2080 será de que a Terra vai ter 10,4 bilhões de habitantes. Imagina essa transmutação. Aqui está vindo mais gente para cá, a gente está suportando, né? Então, os desencarnados está tendo, assim, vamos dizer assim, uma contrabalança. A Terra está sendo esse educandário maravilhoso, de profundo ensinamento, e está abarcando muita gente. Mas aí também as nossas provas e expiações para a gente passar a planeta de regeneração se tornam também mais constantes e mais profundas, porque a questão da fome, da moradia, da educação, porque quanto mais somos e menos condições nós temos de atender esse mundão de gente material que chega até aqui, porque chega a matéria e o espírito dentro dela. A gente tem que despertar para quê? Para que se dê condições de que todo esse pessoal que aqui chega possa ser englobado. E como fazer isso nesse educandário chamado Terra? Como se Então, pode fazer? se os homens fossem menos egoístas, isso daí vai ser um aprendizado, né? Porque realmente há de faltar alimento se a gente for nessa corrida equivocada que nós temos feito de concentrar a riqueza apenas na mão de alguns e a grande maioria passar necessidade, passar fome, porque não tem cabimento a gente ter uma terra tão produtiva e ter gente passando fome. Isso é da ganância do ser humano, isso é que precisa ser vencido. E nesse texto, Emmanuel fala que a gente não tem que considerar só um educandário como uma escola, como também você falou, da oportunidade da gente refazer os equívocos do passado, né, na reencarnação. Mas ele diz assim, para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo da aprendizagem. Então, a gente tem que se considerar privilegiado de estarmos aqui, seja qual for a condição em que nós pedimos para vir, né? Eu fui recolhida, eu acho, lá em alguma região, alguma região de refazimento espiritual, foi recolhido pelo meu pai, pela minha mãe, e nos trouxeram nessa romagem terrena, e nós, a nossa família, classe média baixa, teve muitas dificuldades para não só a gente se alimentar, graças a Deus, nunca passamos fome, mas também nunca tivemos nenhuma sobrinha, vamos dizer assim, era tudo contadinho, né? Tanto é assim que nós começamos a trabalhar muito cedo. Nós começamos aos 12 anos dentro de casa, já com responsabilidade de trabalho, e aos 15 anos, cada um de nós já tinha um emprego fora de casa também, porque antigamente tinha mais necessidade tinha mais oportunidades, né? Assim, então, é um prêmio, meus irmãos, a gente ter passado por todos esses desafios e sairmos vitoriosos. Eu digo que a gente saiu vitorioso porque nós não temos nenhum bandido na nossa família, nenhum mau caráter, digamos assim, porque os nossos pais, eu sei que é o caso da Tetê também, souberam nos educar para o bem, voltados para a gratidão a Deus, com o mínimo que nós tivemos para a nossa sobrevivência, nós soubemos ser gratos a Deus, porque é essa compreensão que Jesus trouxe, o significado da vida. Nós estamos aqui nesse grande educandário,
é um educandário enorme. É como disse a TT, nós já somos, hoje na Terra, encarnados, 8 bilhões de almas. Então, se na pátria espiritual tem 20 bilhões, nós não deixamos de desencarnar, já foram para lá alguns, já vieram para cá outros, mas os nossos mundos são solidários. Nós somos solidários com outros planetas habitados, porque senão esse 20 bilhões de almas teria que estar com menos 8 bilhões, né, Dede? Deveria estar aí com 12 bilhões. E nós não sabemos, não temos ideia. Nós imaginamos, como Emmanuel falou aqui, que além dos encarnados, ele informou 20 bilhões de almas desencarnadas, além dos encarnados na Terra. Mas Kardec falou isso de forma tão poética, ele falou no prelúdio das idas e das voltas. Ora, nós estamos encarnados aqui e ora, nós estamos na dimensão espiritual. Não é assim, Tetê? Fala um pouquinho. Isso mesmo, aí. Antes disso, eu só vou me reportar aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação, só para a gente ficar batendo naquela tecla do porquê de estarmos aqui, porque às vezes passa desapercebido no nosso cotidiano, não é mesmo? Então, ele pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E lhes respondem, Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Isso mesmo, a gente está aqui para ser perfeito. Não admita menos do que isso. E não é ego, não. É a nossa missão ao longo de tantas idas e vindas. Isso, para uns, não é numa vida só, né? Não, para uns é uma expiação. Se você souber que, se a gente for bem-sucedido, a gente vai dar por volta de uns 3 passos só na nossa evolução numa vida, se a gente for bem-sucedido. Uma existência, né? Vamos falar, porque a vida é uma só e múltiplas uma existência, exatamente. E aí o que acontece não é para a gente desanimar, é para a gente se sentir mais desafiado e aceitar cada vez que aqui estivermos, ou quem sabe se a gente pode chegar num outro plano daqui a pouco, né? Porque o daqui a pouco, gente, é diferente do tempo na erraticidade. Então, daqui a pouco, nossa, às vezes para a gente demora, né? A gente, quando está novinho, a gente diz assim, lá pelos nossos 10 anos, nossa, quando eu fizer 30 anos, nossa, chega tão rápido. Daqui a pouco você já está nos 60, 70, 80 e já está mandando ver. Então, é isso, eu só vou ler esse pequeno trecho, mas quem tiver interesse, é no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, questão 132, para a gente não esquecer do porquê de estarmos aqui. E vamos seguir adiante com Emmanuel, não é isso, Leila? Isso, qual é? Calendário. Para isso. Bem, qual frase você destacou? Para a maioria, pode ser esse, para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente o impositivo natural. Isso eu acabei de ler. Você já tinha lido, um prêmio de... Ok, pelo ensejo de aprendizagem. Assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir. E vamos fazer essa recapitulação, Leila, na história, como é que tem no próximo parágrafo que eles vão falando o que a gente já passou e o que ainda está por vir. Mas é muito interessante, Tetê, que ele fala sobre essa diversidade de povos que habitam a Terra e como com cada um, é com essa diversidade que nós vamos crescendo. Por isso precisamos vir aqui.
Porque quando a gente desencarna, você vai para a região onde as pessoas têm o mesmo nível evolutivo seu. Então, você não cresce muito, porque você é gostoso, é afinidade, a gente se encontra com os amigos, com os irmãos, com aquele que nós amamos, mas se a gente ficasse só lá, nós iríamos estacionar. Nós precisamos retornar para que essas diferenças individuais, não só para a gente refazer a nossa caminhada equivocada, mas para que essas diferenças individuais nos dê um impulso a mais, né, na nossa evolução. Então, ele fala assim: ontem nós aprendíamos a ciência no Egito, aprendíamos a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma e a filosofia na Grécia. E hoje adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Então, é aqui nesses continentes novos é que nós reencarnamos para trabalhar a nossa espiritualização. Olha que coisa linda, a gente já caminhou pelo velho mundo, como ele diz, já caminhamos naquelas condições todas equivocadas, mas hoje nós estamos nas Américas, estamos aqui para a renovação espiritual, ou seja, a cultura engendrando a moralidade. É isso que nós temos que aprender, né, Tetê? Lê mais esse trecho aí. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais, em desvairo, se desmandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. É desvario mesmo, e ainda É mesmo desvario? loucura, né? Eu acho que deve ter desvario, deve ter tido uma desvairo, não existe, gente. Não, mas é uma palavra que a gente não usa no nosso cotidiano, Isso, né? exatamente. Então, a gente pode pensar que esses atritos no nosso planeta existem para que a gente caminhe, concorda? Porque se não tiver o atrito, você não vai pensar em como ir adiante, em como fazer da sua vida aquela circunstância, mesmo no período de guerra. Pensem, meus irmãos, o que nossos irmãos estão passando, né? Com a guerra que está ainda em nossos dias. Então, a gente tem que pensar em como eles tiveram que deixar suas casas, seu cotidiano, e tiveram que mudar. Eles foram obrigados a sair. Eles tiveram que fazer o êxodo, como muitos outros irmãos estão fazendo, saindo de seus países devido à guerra, devido a condições terríveis de sobrevivência, para tentar a vida, mesmo que isso lhes custe a vida, entrando de forma clandestina em outros países, como os Estados Unidos, que a gente vê ali no limite com o México, na fronteira com o México, que é realmente uma situação triste, mas a gente, antes de criticar, a gente tem que se reportar até mesmo como pode ter um sentido dessa pessoa deixar tudo para trás e tentar entrar num outro país sem ter cidadania. Imagina isso, você não ser ninguém, porque o teu instinto de sobrevivência ainda é maior. Então, olha
ensinamento tem no nosso dia a dia. É verdade, Tetê. E aí é o que Emmanuel fala, não é só o fato de nós estarmos numa civilização mais adiantada do que outra, que a gente deixa de aprender na outra, né? Que é sempre uma. Hoje em dia, o mundo virou uma aldeia global. A gente fica sabendo de tudo dentro do celular, você está tendo todas essas informações desse sofrimento lá na Ucrânia e de outros povos mais que se degladiam por tantos séculos já, né? Mas aí ele fala assim, se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma infinitamente distante do mundo moral, quase nada diferindo dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Os anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. Os nossos irmãos negros de Quiches passam os dias estirados no chão à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. Entre grande parte dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos. Os latucas no interior da África não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas erram, ou seja, são errantes nas montanhas, à maneira de animais indomesticáveis. E não longe de nós, os botocudos, entregues à caça e à pesca, são exemplares terríveis de bruteza e ferocidade, que são os homens que ainda comem carne humana, né? Então, ele vai relatando que esses povos primitivos, eles vão um dia vencer também essa animalidade, porque nós todos, embora digamos que somos civilizados, a gente reage muitas vezes como um pior dos animais. Nós estamos muito presos, né, ao primitivismo ainda. Estou mais próximo da animalidade do que propriamente da angelitude. Às vezes, eu, examinando a minha própria atitude, eu fico me dizendo assim, meu Deus, de onde eu tirei essa raiva, essa ferocidade que às vezes me invade? E assim ele diz, na fé religiosa, como na administração dos patrimônios públicos, na arte, tanto quanto na indústria, nas obras de instrução, como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Então, meus irmãos, o que Emmanuel está dizendo aqui, em resumo, é que nós precisamos nos unir, nos respeitar, porque nós estamos todos interligados. Mesmo esse povo mais cruel que ele fala, que ainda come carne humana, que ainda são tão ferozes pela sobrevivência, nós também já estivemos aí. A natureza não dá salto, é uma escalada. E muitas vezes a gente vestido de... Jesus foi forte quando ele disse, chamou sepulcros caiados de branco, são brancos por fora e podres por dentro, né? Jesus foi forte quando ele lembrou que às vezes a gente tem uma aparência tão angelical, tem uma aparência tão bonita, tão aceita pela sociedade, e, no entanto, é aquele monstro feroz por dentro. Fala um pouco aí, Tetê, sobre isso também.
Olha, eu vou entrar aqui com uma poesia de Emmanuel para Eba! dar uma, vamos dizer assim, não é bem um fechamento, é só uma pincelada no que foi lido nesse capítulo do Educandário, do que você acaba de falar, dessa diferença entre os povos que ainda existe no nosso planeta. Ele fala: tolera construindo todo o bem que puderes. Não exijas dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizerem nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é da lei de Deus. Olha que maravilha. Olha o que ele nos fala. E esse convívio, que, embora estejamos distante fisicamente dos nossos irmãos, que ainda estão no processo, vamos dizer assim, de animalidade, por nós ainda considerado, mas que para eles é o sentido da vida. Imagina, você ter um sentido da vida deitado, como nossos irmãos, né? Esperando que ratos passem para que eles possam se alimentar. 2 ratos. Mas aquilo é vida para eles. E aquilo já foi a vida para a gente. Se não foi dessa maneira, foi de uma outra forma. Então, conviver, a gente convive. E essa troca energética, que somos todos um, a gente está passando até para que a gente possa trocar energias com os nossos irmãos que ainda estão nessa sintonia primitiva, para que eles possam ter força de uma evolução ainda neste planeta, quando aqui voltarem. Ou, quem sabe, algum deles já tenham atingido um nível maior até de passar, vamos dizer assim, dessa forma de vivência para uma outra. Porque se a Terra, que aqui estamos, é esse educandário maravilhoso de Deus, nós estamos numa grande universidade de convivência. A verdade é essa. E a convivência seja, talvez não, ela é o grande aprendizado da humanidade, porque a gente passa a ler e tomar conhecimento dessas vidas, porque eu não tinha conhecimento desses povos. Eu fui tomar conhecimento através da leitura de Emmanuel. E eu disse, meu Deus, como a gente desconhece os nossos irmãos. E a gente vive nossas vidas como se pequenos grupos tivessem prioridade na escola da vida. Nós não temos prioridade. Nós estamos todos juntos. E eu acho que a oração, ela ajuda muito nesse sentido. Quando a gente tem consciência que irmãos nossos precisam dessa sintonia. Leila, você vai me lembrar qual é a lei de Leon Denis, que fala naquela energia circular que você me disse outro dia, mas eu acabei esquecendo. Qual é? É a lei circular da vida. Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele fala, a lei circular da vida é o seguinte: a água que está aqui nos rios, ela evapora, vai para o céu, vira nuvem e depois volta como chuva. E também nós, seres humanos, nós temos energia que nós irradiamos de nós. Ela atinge determinadas pessoas que recebem aquela energia, transmuta e elas voltam para nós. Por isso que, de uma forma elíptica, como diz Leon Denis, nós vamos distribuindo a nossa energia, que vai se tornando cada vez melhor, e por isso ela vai alcançando níveis mais altos. Dessa forma, quando Jesus nos solicitou brilhe a vossa luz, é que à medida que nós vamos compreendendo o sentido da vida, que é fazer o bem, à medida que a gente se irmaniza, se solidariza, Solidariza.
Solidarializa, é isso. À medida que nós nos tornamos solidários, né, vamos Isso. dizer melhor, aos nossos irmãos, nós vamos conseguir irradiar com ondas curtas, como diz, porque as ondas curtas têm alcance mais longo, né? E as nossas energias vai criando, pela lei circular da vida, vai criando um círculo irradiante de amor. Como é bonito isso, meus irmãos, a gente entender que essa é a grande lição da vida. Por isso, Jesus, ou seja, os Espíritos, trouxeram, eu digo Jesus, porque Jesus é o Espírito Verdade que arregimentou todos esses trabalhadores para ensinar a sua moral, né, que é o amor. Então, quando a gente... por isso é que Jesus falou que ele pararia todo o rebanho em busca da ovelha desgarrada, que nós estamos todos interligados, nós todos somos responsáveis uns pelos outros. Por isso, nós vamos agradecer muito, que já está no nosso final do programa, agradecer muito a presença de vocês. Gostaríamos que se comunicasse conosco através do chat ou mandando para a Rádio Brasil Espírita, escrevendo para os nossos e-mails ou para os e-mails da rádio, para que a gente possa atender às suas ansiedades e você possa também nos criticar de forma amorosa, para que a gente cresça também cada vez mais. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fala aí, Tetê. E não nos esqueçamos que a convivência é o nosso maior aprendizado na Terra. Fiquemos com Deus e com os ensinamentos de Jesus, que aqui passou entre nós. Até terça-feira, se Deus quiser. Deus quiser. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.